Eu falo da tabela de mix. Eu tenho a tabela de mix no computador. O que você acha de mostrar aqui no computador? Que aí eu coloco ele aqui no meu colo e mostro. Não, eu vou inverter. Eu vou colocar ao contrário. Beleza, pessoal? Estamos voltando aí para a nossa segunda hora de live. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por vocês terem voltado, estarem de novo aqui com a gente. É sempre um prazer para a gente poder estar batendo papo, trocando informação com vocês. Né? É bom. Como é que a gente está de áudio? O áudio está chegando para vocês normal? Porque normalmente tem dado os problemas na volta da live, tá ok? Tá conseguindo ouvir, Ricardinho? Tá com áudio normal? Tá? Então beleza. Então a gente está voltando aí para a segunda hora de live, né? A gente vai trabalhar agora essa segunda hora. Lembrando de novo, né? Eu acho que nunca é demais a gente falar. Como eu encontro o Olenka? Onde eu acho o Olenka? Então vai lá no Instagram da Olenka, né? Na bio, na descrição do Instagram da Olenka, e lá tem encontreolenka.com. Então você clica lá no encontreolenka.com e lá você vai ser direcionado para um site onde ele vai encontrar o distribuidor mais próximo de vocês. Não encontrou o distribuidor por essa ferramenta? Como é que eu posso fazer? Volta lá de novo na bio da Olenka no Instagram, e lá também tem o telefone do nosso escritório central. Lá no telefone do escritório central você pode estar ligando e eles vão encontrar um distribuidor mais próximo de você. Por acaso, se não tiver, eles vão estar encontrando um meio de mandar o produto para você, desde que você seja profissional, tá? O nosso produto é um produto 100% profissional, então a ideia do produto é poder ser vendido para profissionais. Vitor, não sou cabeleireiro, como é que eu faço? Apresenta o Olenka Cosmético para o seu cabeleireiro, chama ele para ele poder conhecer a marca, tá? Então usa as mesmas ferramentas. Uma coisa que eu falei agora há pouco, que foi um insight que deu na minha cabeça, não consegui encontrar por nenhuma desses meios. Como é que eu faço? Entra lá no seu Instagram e aí você coloca lá na barra de pesquisas Olenka e escreve o nome da sua cidade do lado. Então lá você vai encontrar também mais fácil, né? Eu fiz isso até para poder divulgar essa live, que a gente recebeu a arte um pouquinho em cima da hora, e eu usei essa ferramenta, colocar Olenka, escrever o nome da cidade, e a partir daí eu encontrei diversos distribuidores. Então também você vai conseguir encontrar, beleza? O que a gente vai fazer? Eu vou começar agora mostrando para vocês a parte de mix, né? Como é que funciona o mix. Então eu vou mostrar para vocês como é que funciona a tabela de mix. E aí logo na sequência eu vou resolver mais algumas misturas de cores, né? Deixa eu colocar aqui no computador o mix para a gente poder ver. E junto com vocês a gente vai resolver algumas dificuldades sobre mistura de cor. Então eu vou levantar, tirar minha cadeira agora, vou ficar em pé de novo, né? Deixa eu virar aqui o computador e vou virar o telefone, que aí a gente vira o telefone e as imagens não ficam ao contrário. Espera aí um pouquinho que eu já vou ajeitar para vocês, tá, gente? Vamos lá. Computador aqui embaixo. Deixa eu ajeitar aqui. Trazer um pouco mais para perto. Só um pouquinho. É ao vivo, tá? Então ao vivo é tudo meio no improviso. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho para ficar mais fácil. Como é que estamos de visualização aí? Dá para ver legal a imagem? Manda um joinha aí para mim rapidinho, só para eu poder saber que vocês estão vendo bem. Beleza, então o que a gente tem aqui? O que nós temos é a ideia do uso do mix, é a tabela de uso do mix. Então essa tabela de uso do mix, ela está dizendo o seguinte, que o mix ele é uma coloração muito concentrada, né, com maior concentração de pigmentos com maior intensidade, e que pode ser utilizado em duas formas. Ele pode ser utilizado tanto para correção, como ele pode ser utilizado para intensificação. O que é corrigir ou intensificar, Vitor? Me explica melhor essa ideia. Quando eu falo de correção, é quando eu tenho uma cor que está me dando um reflexo indesejado e eu preciso fazer uma correção. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo assim. Eu tenho um cabelo de cor natural 4 e eu coloco uma coloração número 6 e ele fica avermelhado. Eu preciso corrigir essa cor. Como é que eu vou corrigir essa cor? Eu vou adicionar o mix corretor, né, que vai ajustar esse efeito avermelhado. Então, dentro da colorimetria, a gente sempre diz o seguinte, que existem algumas cores que são contribuintes
no equilíbrio das cores, né? Então, se a gente olhar a ideia de estrela de Oswald, ela vai dizer pra gente como é que funciona um sistema de neutralização. Então, em teoria, né, para fazer o ajuste, para diminuir esse avermelhado, nesse caso desse exemplo que a gente deu, desse cabelo de cor natural 5, e que ele dê um reflexo avermelhado, eu teria que utilizar o verde, né? E aí o mix ele me diz o seguinte, que existe uma regra para uso de mix, isso eu já vou passar passar lá em cima para vocês no Flipchart. Deixa eu ver se eu consigo aqui montar um esquema, porque aí vocês ficam com as duas ferramentas. Vamos lá, aqui. Deixa eu só ver se fica, me fala, que aí eu corrijo. Como é que funciona a ideia do uso do mix? Vê aí como é que tá. Tá com foco ou tá sem? Dá pra ver? Eu vou fazer assim, eu vou tentar trazer um pouquinho mais para perto o Flipchart, aí eu acho que melhora um pouquinho. Então, a ideia do uso do mix é a seguinte: toda vez que eu for utilizar o mix, a gente costuma dizer que nós utilizamos uma regra chamada regra do 11. O que a regra do 11 diz? A regra do 11 diz que para cada 30 gramas de coloração, você usa a seguinte regra. Olha a ideia. A cor desejada mais os centímetros lineares de mix tem que dar uma conta igual a 11, tá? Por quê? Porque a gente sempre fala o seguinte, a ideia geral do uso do mix é que você tenha à mão uma cumbuca que ela te traga uma régua, tá? Dá pra ver a régua aí no fundo da cumbuca? Então essa aqui é a cumbuca da MUP Color, tá? Que a gente desenvolveu, e essa cumbuca ela traz uma régua no fundo. A régua é como a gente faz para utilizar os centímetros lineares. Deixa eu fazer um negócio aqui rapidinho. Eu vou desativar um pouquinho só os comentários, tá? Porque os comentários estão entrando na frente da tela. Então tá aqui, ó. Aqui é a nossa cumbuca, o fundo da nossa cumbuca, e no fundo da nossa cumbuca a gente tem uma régua. A régua é que vai determinar os centímetros lineares de mix, tá? Porém, o que a gente fez? Na nossa tabela, que ela também está dentro da nossa cartela de mechas, nós colocamos a seguinte ferramenta. Isso aqui é para vocês, tá? Trabalho que a gente fez para vocês. Olha lá, ó. A tabela de uso e a regra de uso do mix está na nossa cartela de mechas, tá, gente? Ó, tá aqui, ó. Aqui os mix, tá? Nós temos o mix cinza, pérola, dourado, cobre, vermelho e verde. E aqui a gente tem a tabela e a regra de mix. Então o que a gente fez? Para facilitar a vida do profissional cabeleireiro e o dia a dia do profissional cabeleireiro, a gente colocou uma tabela de conversão. Então tanto você pode usar em centímetros lineares, como você também pode utilizar em grama. Mas eu vou mostrar para vocês como funciona a regra do uso do mix. Então a regra é o seguinte: para cada 30 gramas de coloração, para cada 30 gramas de massa, a regra é a cor desejada mais os centímetros lineares de mix igual a 11. Então vamos dar um exemplo. Digamos que eu vou utilizar uma cor número 5. Não importa qual seja o mix que eu vou utilizar, é só para entender a regra. Eu vou utilizar uma cor número 5. Então, o número 5 mais os centímetros lineares de mix tem que ser igual a 11. Então, o que eu preciso entender? De 5 até chegar a 11, quanto falta? Então, vamos lá, vamos contar. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Não são 6? Então, o que eu vou fazer? De 5 para 11 são 6, então eu vou utilizar 6 centímetros de mix. Então, essa é a regra do 11. A cor desejada 5 mais 6 centímetros de mix igual a 11. Por isso a gente chama de regra de 11, porque a soma da cor desejada mais os centímetros lineares de mix é igual a 11. Lembrando que essa regra do 11 é sempre para cada 30 gramas de coloração. Vitor, vou utilizar 60 gramas de coloração. Se para cada 30 eu aplico a regra do 11, se eu for utilizar 60, eu dobro a regra. Tudo bem? Então basicamente é isso. Então, digamos que eu tenho um cabelo lá que todas as vezes que eu estou colocando a coloração número 5 nele, ele está me dando um resultado avermelhado. Quem vai ajudar na neutralização, né, do avermelhado? Não vai ser o verde? Então eu vou usar 6 centímetros de barra 99 para poder neutralizar o avermelhado que o cabelo tem. Então essa é a regra geral do mix. E aí a pergunta é, quando usar?
eu vou utilizar quando eu precisar fazer uma correção, que é o exemplo que eu dei para vocês agora, ou eu vou utilizar quando eu precisar intensificar uma cor. Eu estou fazendo um dourado, tá? E eu gostaria que esse dourado ficasse mais dourado. Como é que eu posso fazer? Digamos que eu estou utilizando um dourado em altura de tom 8. E eu gostaria que esse dourado ficasse mais dourado. O que eu vou fazer? Para cada 30 gramas de coloração, eu vou aplicar a regra do 11. De 8 para 11, quantas casas eu preciso aumentar? 8, 9, 10, 11. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 3 centímetros de mix. Como eu quero colocar um mix dourado, porque eu estou aumentando a luminosidade da cor, qual é o mix que eu uso? Barra 33, que é o mix dourado. Então essa é a regra geral do uso do mix. E aí o que a gente procurou fazer? A gente procurou facilitar a vida do profissional. Como é que eu vou facilitar? Na colorimetria a gente sempre diz que o importante é a gente aprender a trabalhar com balança, que a balança vai fazer uma grande diferença no nosso dia a dia. Então o que a gente fez? A gente criou uma tabela de conversão. Se eu for utilizar 6 centímetros de mix, quanto pesa 6 centímetros de mix? 6 centímetros de mix é o equivalente a 3 gramas. Se eu for utilizar 3 centímetros de mix, quanto pesam 3 centímetros de mix? 3 centímetros de mix equivalem a 1,5 gramas. Tudo bem? Então é bem fácil a gente trabalhar com a ideia dos mix. Só tem uma coisa que eu sempre falo que seria melhor ainda do que utilizar a balança. A gente utilizar a balança correta para a colorimetria, tá? Tem muita gente que vai pegar a balança e pega a balança de cozinha. A balança de cozinha, ela quebra um grande galho porque ela já vai te ajudar bastante no seu trabalho do dia a dia. Mas o que a gente precisa entender sobre a balança de cozinha? A balança de cozinha só tem um dígito, certo? Quando a gente fala na balança que seria o ideal para usar na colorimetria, eu falo que é balança de joia, tá? Porque é uma balança que ela tem como escala 0,1. Então, ela consegue medir a escala entre 1 e 2, né? Que é o que a gente fala, entre 1 e 2 eu tenho 1.1, 1.2, 1.5, 1.9, 2. Quando você tem uma balança de cozinha, ela só marca 1 e 2. Então, muitas vezes você pode estar com mais perto do que 2 do que de 1, porque até 1.9 ela continua medindo, pesando 1, né? E a balança de joia que a gente fala, né? Tem pessoas que falam balança de diamante, que é balança de alta precisão, ela é melhor para a gente trabalhar dentro da colorimetria. Então, eu sugiro que vocês trabalhem com balança de alta precisão. Beleza? Deu para entender legal a parte do mix? Vou tirar aqui o computador agora, porque agora a gente não vai mais usar ele. Vou ajustar o telefone para a gente voltar a enxergar bem o flip chart. Vou colocar ele aqui para o alto. Certo? E a gente volta a falar sobre exemplos de criação de cores. Então vamos lá. Um pouquinho antes da gente terminar, o pessoal me perguntou sobre o tom canela. E o que acontece? O tom canela, ele pode ser feito com essa cor 843, tá? Então dá para fazer um tom canela com 843. Eu consigo criar um tom canela com 843. Só que eu tenho que tomar cuidado com o seguinte: quando eu for fazer esse 843 para gerar esse canela, o ideal seria que eu desse uma leve esfriada nessa mistura de cores, tá? Então esquece o 7.4, vamos imaginar o 843 para poder colocar um tom canela. Então, o que eu vejo o pessoal fazer que funciona muito? Algumas pessoas gostam de misturar 843 e colocar um pouco de 8.1, porque o 8.1 ele vai dar um pouco mais de profundidade, vai deixar esse cobre um pouquinho mais frio e vai te trazer mais para uma característica de canela. Aí, em vez de você colocar 8.43 sozinho, você pode colocar um pouco de 8.1. E aí você consegue equilibrar ele e deixar ele um pouquinho mais frio para ficar mais parecido com o tom canela. Mas eu vou ensinar vocês a montar um canela bem legal. Vamos lá, vamos para a próxima página. Ó, quando eu falo de criação de cores, né, ainda brincando com esse exemplo do tom canela, tem alguns embaixadores da Olenka que eles gostam bastante de fazer essa mistura na hora de criar uma morena iluminada, principalmente com esse efeito de tom canela. Eles gostam de fazer assim, ó. Eles fazem 7.35
com 8.3. Qual é a ideia geral desse 7,35 com 8,3? Entendam o seguinte: 7, altura de tom, 3, dourado, 5, acaju, 3, dourado e 8, altura de tom. O que ele consegue quando ele faz essa mistura? É isso que eu quero que vocês compreendam sobre a ideia de mistura de cor. Altura de tom 7 mais 8. O 7 mais 8, nesse caso, esqueçam os reflexos por enquanto. O que o 7 mais 8 vai fazer? Quanto mais de cada uma dessas cores, mais parecida com ela vai ficar. Então, digamos que eu colocasse lá, só um exemplo, tá? 40 gramas de 7 com 20 gramas de 8. Pensem com vocês, né? Não vai adiantar vocês me responderem, mas pensem com vocês. Esse cabelo ele vai ficar mais parecendo uma altura de tom 7 ou mais parecendo uma altura de tom 8? Olha as proporções. Tem 40 gramas de 7 e 20 gramas de 8. Ele parece mais com 7 ou ele parece mais com 8? Ele parece mais com o 7, certo? Por quê? Porque eu tenho mais concentração de 7. O que essas 20 gramas de 8 vai fazer nesse 7? Ele vai fazer esse 7 clarear um pouquinho, tá? É o que eu falo muitas vezes, às vezes eu estou dando curso, e eu falo assim, olha, 1/8 de clareamento, 1/5 de clareamento, 1/4 de clareamento, as pessoas não entendem o que eu estou querendo dizer. Quando eu falo 1/8 de clareamento, eu estou pegando aquela cor, dividindo ela em 5 partes e usando uma parte, 1/8, eu estou dividindo ela em 8 partes e estou colocando uma parte de uma cor mais clara ou mais escura. Então ela está 1/8 mais claro. Tá? Então a ideia aqui é essa: 40 gramas de 7 com 20 gramas de 8, eu estou clareando ela um percentual. Então imagine que eu estou fazendo assim, ó, dividindo essa cor aqui por 5. Imagine que eu estou dividindo essa cor por 5. Então 40 gramas dividido por 5 dá o equivalente a quanto? 40 dividido por 5, quanto dá? E eu estou colocando a representação dessa divisão em 20 gramas. Então, eu estou colocando mais ou menos 1/3 da quantidade que eu estou colocando aqui. Vocês entendem essa ideia? Então, eu estou diluindo esse 7 um pouquinho, mas ele ainda é mais 7. Então, ele é mais 7. Quando eu olho para os reflexos, o que eu tenho? Dourado e acaju. O que é o acaju? O acaju ele não é uma cor que está no meio do caminho entre violeta e vermelho? Então, o acaju ele é uma cor no meio do caminho entre violeta e vermelho. Então, ele tem profundidade do violeta, intensidade do violeta e mais intensidade do vermelho. Então é uma cor que tem intensidade e um pouco de profundidade. Então ela é mais avermelhada, mais quente e menos fria. Então ela tem um pouquinho só de violeta, um pouquinho frio, mas ela é mais quente. Então ó, dourado, que é luminoso, acaju, que é intenso e profundo, mais dourado. Então o que vai acontecer com essa cor? Ela vai ter aquele vermelho mais fechado, um vermelho um pouco mais fechado, que é a característica do acaju, porém ele tem muita luminosidade. Ele tem bastante luminosidade do 3, do 7 e bastante luminosidade do 3, do 8. Então ela é bastante luminosa e levemente intensa. E isso traduz para mim um efeito parecido com o que a gente chama de canela, porque ele dá essa ideia de canela. Lembra que eu falei que o canela ele é cobre dourado ou dourado acobreado? Quando eu diluir esse acaju em tanto dourado, ele vai criar esse efeito dessa intensidade mais diluída. Então essa é a ideia de criação de cor. Isso aqui é uma criação de canela que funciona muito bem. Em que fundo de clareamento, Vitor? Pode ser em fundo de clareamento 7 ou 8. Nos dois ele funciona muito bem. Então isso aqui é uma criação de cor que fica muito bem explicado. Agora, o que eu não poderia colocar aqui? Se eu colocasse, só um exemplo, cinza, o que iria acontecer com a cor? Eu não ia começar a neutralizar ela? Porque o que ia acontecer? Esse cinza é muito profundo, é muito frio, ele ia começar a esfriar as características dessa cor. O que eu não poderia colocar aqui? 2. Se eu colocasse 2 aqui, ele também ia esfriar.
ela ia começar a ficar com um aspecto mais marrom. Então ela não ia ficar tão quente quanto um canela sugere. Então vocês entendem que tem misturas, não é que não podem ser feitas, é que são misturas que se você faz, você começa a esfriar a cor começa a ficar apagada. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu, porque assim, eu como amo colorimetria, eu já experimentei de tudo. Você vai e coloca uma cor no cabelo, o cabelo fica apagado, o cabelo ficou opaco, sem graça. Foi porque eu criei essa mistura inadequada. Eu não coloquei aquilo que eu precisava. Então essa é a ideia geral. Eu preciso entender que a mistura ela tem que criar composição para criar uma variação diferenciada. E não uma composição para criar uma neutralização. Porque senão eu esfrio as cores. E aí ela vai ficando cada vez mais fria. Quanto mais fria ela fica, ou ela fica marrom frio, ou ela fica marrom neutro. Por isso a brincadeira, marrom, marronzinho, marronzão. Vocês entendem essa ideia? Vamos mais um exemplo só para a gente abrir para pergunta. Eu quero conversar com vocês. Muitas pessoas me perguntam assim, Vitor, 7.13 é igual a 7.31? Não, né, gente? 7.13 é uma cor em altura de tom 7, com maior característica cinza e menor característica dourada. Sempre a gente classifica o 7.31 e o 7.13 como tons beges. Porém, existe uma grande diferença entre eles. O 7.31 ele é um bege mais frio, porque ele tem mais concentração de cinza e menos concentração de dourado. O 7.31 é o inverso. Ele também é um tom bege, porém ele é um bege mais dourado, ou seja, ele é mais luminoso, tá? E essa brincadeira com essas cores, ela pode ser feita em todas as alturas de tom. Então eu posso fazer ponto 31, ponto 13 em diversas alturas de tom. Eu posso fazer ela em 6, eu posso fazer ela em 7, eu posso fazer ela em 8, ou eu posso fazer ela em 9. Só vai depender do que eu desejo, tá? Porque, volto a lembrar, se você pegar uma cliente que não gosta de tons quentes e você fizer um 7.31 no cabelo dessa cliente, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar meio brava com você. Porque eu tenho uma cor em altura de tom 7 que tem um fundo laranja e eu vou colocar dourado com um pouco de cinza. O que vai acontecer com esse cabelo? Ele vai ficar muito luminoso. Talvez essa cliente olhe para essa cor que é bege e fale, não está bege, está laranja. Porque ela vai sentir que o cabelo está laranja. Talvez a interferência do cinza nessa cor não seja legal. Para essa cliente, o ideal seria utilizar um 7.13. Ou, né, aí tem um outro exemplo que eu gosto também, que é utilizar o 32. Ou utilizar o 23. Então assim, para cliente que curte mais luminosidade, as cores que são quentes na frente. Para cliente que gosta de mais intensidade, aquela cliente tem mais característica para o fio, a cor que tem o frio na frente. E aqui é a mesma coisa. A minha cliente ela não gosta muito de cor muito quente. Vai no 23? Usa o 23 para ela, porque o 23 vai ser melhor. Só que a gente precisa entender, para algumas marcas, a tradução do nome do reflexo é diferente. Para nós da MUP, a nossa cor de cartela é essa aqui, ó, 13, que é bege. Para a gente da MUP, a nossa cor de cartela é o 32, que é também um bege, mas algumas pessoas conhecem como marrom glacê, mas a gente não colocou nome na cartela. Ela é dourado violeta, tá? Mas ela acaba sendo um tom de marrom também, certo? Só que ela é um marrom diferente, porque o marrom convencional, normalmente ele se apresenta como 6.7, né? No caso ele seria um marrom. Aqui é um marrom diferenciado, mas está dentro da casa dos marrons. Se eu fosse fazer 23 ou 31, eu precisaria criar e misturar essas cores. Mas sempre entendo que a mistura e a criação de cor depende da proporção da criação, porque entendam que isso aqui não existe na cartela. Se eu for criar, eu preciso criar da forma adequada, mais violeta e menos dourado. Aqui, mais dourado e menos cinza. Aí eu estou criando. Se eu colocar ele em partes iguais,
automaticamente eles vão criar quase um efeito neutro. Aí ele vem mais próximo do ponto 7. Então, essa aqui é a ideia geral que a gente brinca sobre mistura de cores. Beleza? Deu para entender a regra do 11 legal? Deu para a gente entender também a ideia da criação e da mistura de cores? Então, agora de novo, eu vou virar a câmera de frente, vou sentar para a gente poder bater papo. Porque assim, a ideia agora é que a gente possa conversar bastante, né? Então, a gente vai procurar bater bastante papo agora, esclarecer bastante dúvida para vocês. Eu já vou abrir os comentários aqui. A galera da Olenka tá anotando as perguntas que vocês estão fazendo. E aí a gente vai conversando e vai batendo papo. Já tá liberado, já abri os comentários. Tons de ruivos natural. Então vamos lá, a galera pergunta pra gente um pouco sobre os tons de ruivo natural. Quem são os tons de ruivo natural? Dentro da nossa cartela, os nossos tons de ruivo estão aqui, ó. Nessa parte de cima da cartela, eu tenho essa linha dos ruivos. Agora deve estar ao contrário para vocês os números, mas é só para vocês entenderem. O que eu tenho de ruivo? Eu tenho ruivos em altura de 6, 7 e 8, tá? Então aqui eu tenho 6.4, 7.4 e 8.4. Deixa eu levantar um pouquinho porque os comentários estão na frente. E aqui eu tenho o cobre dourado que a gente fala. Então 6.43, 7.43 e 8.43. Então esses aqui são os tons de ruivo. Como é que eu monto um ruivo bonito? Como é que eu faço um ruivo bonito? Entendam o seguinte, você para fazer um ruivo bonito, dependendo da cor natural do cabelo, ele vai te pedir uma limpeza de cor, tá? Então vai ser necessário você fazer uma leve limpeza de cor, remover um pouco de pigmentos do cabelo para você poder ter um resultado satisfatório no ruivo, porque senão o ruivo ele pode ficar um pouco apagado. Depois que você tiver feito a limpeza de cor e já tiver com o cabelo ruivo todo, aí você pode fazer, agora você pode fazer somente o retoque de raiz, dependendo da diferença entre cor natural e cor desejada. Porque, por exemplo, se ela tiver um cabelo de cor natural 5 e você está fazendo um ruivo em altura de tom 7, dá para fazer legal. É simples. Agora, se ela tiver um cabelo de cor natural 4, se você quiser fazer um ruivo em altura de 7 ou 8, não vai dar certo direto. Você vai ter sempre que fazer uma leve limpeza de cor, pelo menos para remover, né, um pouco do fundo de clareamento mais escuro que ela tem para poder te entregar uma cor melhor, tá bom? Legal. O pessoal da Olenka está perguntando aqui que muitas pessoas perguntam sobre a transição do tom de cabelo vermelho para outras cores, tá? Tem duas situações. Tem a primeira situação, que é a transição do vermelho para outras cores. Normalmente quem sai do vermelho quer sair para um tom de marrom, às vezes quer sair para um tom de louro. E tem uma outra transição de cor que hoje é muito comum, né? Até pelo momento em que as pessoas estão curtindo muito os tons mais cobres, é aquela pessoa que tem cabelo vermelho e está querendo sair do vermelho para um tom cobre. Para sair do vermelho para o cobre não é complicado, tá? A mudança do vermelho para o cobre ela é até mais simples, porque entendam o seguinte, você está no vermelho lá em altura de tom 6, né, que é o mais convencional, em altura de tom 5. Se você quer ir para um cobre em altura de tom 7 ou altura de tom 8, a limpeza de cor não é tão complicada, porque você vai ter que fazer uma limpeza de cor, lógico, vai ter que limpar o cabelo todo ou fazer através de mechas, depende da tua pressa e da saúde do teu fio de cabelo. Essa limpeza de cor ela é até suave, porque você vai ter que clarear 2 ou 3 tons no máximo, então não é difícil, você consegue criar um fundo de clareamento fácil. Então digamos que você tem um vermelho em altura de tom 6 e você quer um cobre em altura de tom 7, 6, 7 e 8, você só tem 2 tons para clarear, então ele é relativamente fácil. Para um cobre não é muito complicado. O que é mais difícil? É difícil você sair de um vermelho para um tom louro, tá? Porque entendam que é o seguinte, quando você tem uma coloração vermelha, né? Eu como tive a oportunidade de desenvolver a coloração da MUP junto com o Químico, com o Vanúzia, com uma galera que trabalhou com a gente no desenvolvimento, a gente começa a entender melhor como é que funcionam os pigmentos, né? Então imaginem assim, o pigmento vermelho é uma cor bem difícil de lidar. Só para vocês terem uma ideia, o corante vermelho ele é mais caro do que outros corantes, tá? Então, quando você vai fazer essa limpeza de cor, muitas vezes
o vermelho ele deixa muito residual. Então, para sair do vermelho para o louro, ele é um pouco complicado. Então, muitas vezes o que você tem que fazer? Faz uma limpeza de cor, depois você neutraliza o cabelo para depois você direcionar a cor. Né? Eu já fiz muito isso, eu já tirei muito vermelho dessa forma. Então, um exemplo, né? Eu tinha uma cliente que ela tinha um cabelo cereja, ela usava 660, né? Na época em que o vermelho era muito famoso. E aí, a hora que eu fui fazer essa limpeza, o que eu fazia? Eu fazia mechas no cabelo dela, porque ela não queria passar por uma limpeza de couro global. Então eu fazia mechas no cabelo dela, bastante mechas, e aí eu ia lá e tonalizava com uma mistura de 6 com 6.1, porque ela queria sair do vermelho, mas ela não queria sair da altura de tom, né? Então eu ia lá e fazia a limpeza de cor, clareava o cabelo até uma altura de tom 7, porque ela não queria clarear muito, clareava até uma altura de tom 7, fazia uma mistura de 6.1 com um mix verde. Então a hora que eu fazia essa mistura de 6.1 com mix verde, eu ia esfriando o cabelo dele. Porque entenda o seguinte, ele não vai limpar totalmente a cor e nem vai neutralizar completamente, mas ele vai esfriar. Então quando eu aplicava no cabelo dela 6.1 com barra 99 com verde na mistura, isso fazia com que essa cor tivesse um esfriamento. Na próxima vez, quando ela voltava para fazer a limpeza de cor, essa limpeza de cor já ficava mais fácil e a neutralização era melhor. Então, no caso dessa transição de cor, ela funciona. Quando você vai dessa cor para um 6.71, para um 6.7, é muito bom de você fazer, fica muito fácil da gente brincar com essa mistura de cor. O que é mais difícil é fazer pro louro, porque o louro ele sempre vai te entregar um louro muito dourado, um louro muito acobreado. Então você vai precisar de algumas sessões de limpeza de cor para passar por isso. Deixar um beijo aqui pro Rodrigo Sintra. O Rodrigo Sintra passou por aqui, né? Deixou um aplauso aqui pra gente. Fez aniversário esse final de semana, né? Nosso grande embaixador técnico está por aqui assistindo a live com a gente também. Beijão, Rodrigo Sintra, um abraço para você. Vamos lá para a próxima? Desculpa, não entendi. O que usar? Ah, ok. A pergunta é a seguinte: quando você tem um esfumado de raiz para fazer, né? Quando você vai fazer um esfumado de raiz, quantos tons mais baixos? Na realidade, assim, o esfumado de raiz a gente usa sempre para poder criar um efeito natural. Então é assim, ó. Como é que o esfumado de raiz ele ganhou bastante notoriedade dentro do nosso segmento? Quando as pessoas começaram a querer fazer mecha, mas não queriam que a mecha ficasse aparente, né? Queria criar aquele efeito da mecha surgir no meio dos fios, né? E não aquela mecha com aquele efeito marcado. Muitas vezes as pessoas fazem mecha e ela acaba marcando. Então as pessoas não gostavam desse efeito. Então o esfumado de raiz ele surgiu com essa ideia, com esse conceito. Uma ideia de fazer um efeito de mechas que ele saísse, que ele acontecesse sem criar marca. Quando você faz o esfumado de raiz, para você poder entregar esse serviço, o ideal, né, o melhor resultado que você tem dentro dessa brincadeira é fazer o esfumado mais próximo do natural. Então você vai avaliar a cor natural da sua cliente e vai fazer o esfumado na mesma cor natural dela, tá? Porém a gente dá sempre o seguinte alerta. Tomem cuidado com os cabelos de cor natural 5, porque a tendência quando você esfuma um cabelo com cor natural 5, a tendência é ele dar um leve avermelhamento. Então as pessoas gostam de fazer uma mistura de 4 com 6 para atingir a cor 5, ou fazer uma mistura da cor natural mais cinza. Então 5.0 com 5.1. Ô Alan Albuquerque, esse cara não tem o que fazer, fica me zoando, falando que eu tô cabeludo. É isso mesmo, Alan Albuquerque? Vai caçar o que fazer, cara? Fica perturbando o juízo na live dos outros. Grande abraço, meu amigo, saudade de você. Grande parceiro, Alan Albuquerque, né? Nosso embaixador da Olenka. É uma figura fantástica. Quem mais? O Rodrigo Sintra, mandei parabéns aqui pro Rodrigo Sintra. Falar nisso, o Rodrigo podia fazer uma participação aqui, dar um oi pra gente na nossa live, né, Ricardinho? Vem aí com ele se ele não consegue dar um oi aqui. Pode convidar ele? Então, tá sem fazer a barba, né? Vê aí se o Rodrigo Sintra não quer dar um oi pra galera aqui. Eu tô vendo o pessoal mandando feliz aniversário pra ele. Olha o Albuquerque passando por aqui, Vanúzia Costa, galera tudo por aqui.
O pessoal tá rindo aqui que eu tava puxando a orelha do Alan Albuquerque. Pode chamar ele? Pode chamar o Rodrigo Sintra? Não respondeu? Eu vou chamar ele aqui, ao vivo, hein? Aí, o pessoal perguntando, cadê o Rodrigo Sintra? Ó, tem uma pergunta aqui de uma pessoa que tem um cabelo marsala e quer voltar pro preto, né? Do marsala pro preto não tem muita dificuldade não, você pode trabalhar diretamente, né? Você pode colocar a coloração preta em cima do marsala. Agora eu te daria uma dica, né? Se você puder colocar um pouquinho de mix verde dentro dessa mistura seria legal, porque esse mix verde ele vai te auxiliar na neutralização do avermelhado do marsala. Eu sempre falo que assim, tem a teoria e tem a prática, né? A gente sempre brinca que colorimetria ela não é composta só de acertos, a gente fala que é erro e acerto. Mas por que eu sempre falo erro e acerto na colorimetria? Porque não existe uma regra. Às vezes o que funciona para um cabelo pode não funcionar para outro. Então quando eu falo em erro e acerto é assim, você experimentar uma coisa que você sabe que dá certo, mas pode ser que precise de algum ajuste. Então, em teoria, o que eu digo para você, do marsala para o preto, você pode ir direto. Ele vai te entregar o preto tranquilamente. Se por acaso você colocar o preto e perceber que esse preto ficou com um reflexo avermelhado, aí eu te recomendo você adicionar um pouco de mix ou barra 99 ou barra 11 para ajudar a esfriar e melhorar esse reflexo avermelhado, tá? Então essa seria uma das ideias legais. Eu posso pegar aqui uma coisa que já passou 2 vezes aqui para mim nos comentários, que é alguém perguntando sobre limpeza de cor, tá? Então, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Deixa eu até pegar o nome da pessoa aqui, que eu acho que ela pediu 2 vezes. Lin.cleo. Lin, a ideia é a seguinte, quando a gente fala sobre limpeza de cor, eu sempre falo que assim, existem 2 termos que você pode utilizar. O termo técnico e o termo popular. Qual é a diferença entre o termo técnico e o termo popular? Nenhuma, absolutamente nenhuma. O termo técnico e o termo popular querem dizer a mesma coisa. Porém, o termo popular, em algumas vezes, ele pode ser um termo que ele é agressivo. E o termo técnico, ele pode ser um termo mais elegante, digamos assim. Então, eu tenho muito esse hábito de utilizar em algumas coisas o termo técnico. Então, o termo técnico para descoloração, o termo técnico para decapagem, eu chamo de limpeza de cor. O que é uma limpeza de cor? A limpeza de cor... então, o Alan está aqui assistindo, já falei com ele, dizendo que eu sei muito, olha só, Alan Albuquerque me elogiando, gente, vocês têm noção do que é isso? O cara feraço. Quer entrar comigo, Alan? Quer participar aqui comigo, bater um papo, dar um oi pro pessoal? Entra aqui. Vou mandar um convite para você aí, para você falar comigo. Pera aí. Deixa eu achar aqui o Alan Albuquerque. Pera aí. Se tiver de pijama, vai ter que aparecer de pijama agora, só de raiva. Alan Albuquerque. Deixa eu ver se eu acho o Alan aqui. Não tá aparecendo, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, achei ele. Peraí. Tá bom. Pode fazer. Tô convidando o Alan para participar. Tá perturbando o juiz, vai ter que falar aqui comigo. Então, a limpeza de cor nada mais é do que você preparar pó descolorante OX e fazer a descoloração, né, que é o termo popular, ou a decapagem. Então, isso é limpeza de cor, tá? Então, quando eu falo em limpeza de cor, eu tô falando sobre isso. Ó, tá conectando aqui, eu acho que... Olha o Alan de máscara, hein? Que chique! Ih, tá travando o Alan Albuquerque, ó, gente. Que pena. Aceitou o nosso convite, mas tá travando. Ele deve estar num lugar onde a conexão não está muito boa, né? Tá travando lá. Deixa eu sair aqui e ver se eu consigo remover. Deixa eu tentar de novo.
Alan Albuquerque. Bom, então a limpeza de cor ela pode ser feita dessa forma. Uma outra forma também que a gente fala de limpeza de cor é quando você faz o shampoo de limpeza de cor, né? Aí é uma outra categoria, uma outra forma de mistura de cores também, que é quando você faz a mistura do pó descolorante e do shampoo. Então essas três misturas fazem com que você consiga fazer a limpeza de cor, tá? Então, eu gosto bastante de usar esse termo de limpeza de cor quando você vai fazer uma descoloração global, que o pessoal fala, né? Então, a descoloração global, a gente fala de limpeza de cor, né? Para não ficar descoloração ou decapagem, eu acho que fica um termo popular e às vezes acaba assustando a cliente. Porque a cliente tem medo, né? Você fala para a cliente, vou te fazer uma decapagem. Eu ficaria com medo, né? Mesmo que eu não tenha cabelo, eu não gosto de escutar esse termo. Eu acho que ele é um pouco agressivo. Então, quando eu vou fazer uma limpeza, um clareamento global, eu uso esse termo de limpeza de cor. Ou quando às vezes eu tenho um cabelo que está com reflexo levemente indesejado, aí eu faço esse shampoo de limpeza de cor, né? Então aí eu faço essa mistura de pó descolorante, OX e shampoo. Vou dar receita para vocês rapidamente. Pó descolorante, eu gosto de fazer o shampoo de limpeza de cor com 20 volumes, tá? Então pó descolorante, shampoo de 20 volumes e eu uso o shampoo da Royal Look. Tá? Eu gosto de utilizar o shampoo da Royal Look. O Alan está respondendo que está dirigindo, não pode atender a nossa videochamada, então não vai conseguir participar com a gente. Então vamos lá. Shampoo, pó descolorante, OX de 20 volumes e shampoo da Royal Look. Medidas, só exemplo, tá? 10 gramas de pó descolorante, 10 ml de OX e 40 ml de shampoo da Royal Look. Então esse é o shampoo de limpeza de cor. Às vezes o cabelo está levemente esverdeado, às vezes está com acinzentado ou arroxeado, que a cliente está utilizando alguma máscara que acabou chumbando. A gente usa essa mistura para fazer. Em alguns casos, quando eu vou fazer cobre e eu preciso dar uma leve limpada na cor só para melhorar o fundo de clareamento, eu também gosto de utilizar essa brincadeirinha aí com esse shampoo de limpeza de cor. Tá bom? Flavinha, assistindo a live com a gente. Beijão, Flavinha. Saudade de você, viu? Vamos lá, Ricardinho, para a próxima. Legal. Posso fazer uma limpeza de cor para fazer um cabelo ruivo e um cabelo 5, né? Qual a X que eu utilizo? Depende do que você deseja, tá, meu amor? Qual é o nome da pessoa, Ricardinho? Fabiana. Então, Fabiana, depende muito do que você deseja. Naquele exemplo que eu dei, né, onde eu fiz a mistura do 7.4 mais o 843, eu gosto de fazer duas misturas. Uma mistura para raiz e uma mistura para o comprimento e pontas. Então, eu poderia fazer assim, ó, tipo, 20 volumes na raiz e 30 no comprimento e pontas. Funcionaria legal, porque aí eu deixaria a raiz com um efeito mais profundo e o comprimento e pontas com um efeito mais luminoso. Então, depende do que você deseja. Posso fazer tudo com 20? Pode. Se você tiver com um fundo de clareamento do jeito que você quer, né, na altura de tom que você deseja, você pode sim fazer somente com OX também. Vai funcionar os dois, tá bom? Vamos lá, Ricardinho, para a próxima. Ok, então a pergunta é o seguinte: fiz umas luzes no cabelo de uma cliente e na hora a cor ficou boa e depois ficou laranja, né? Como é que eu faço para deixar um louro platinado? Então vamos lá. Você tem o nome da pessoa aí? Conseguiu anotar? Não? Conseguiu anotar o nome da pessoa que fez a pergunta? Célia. Então, Célia Lopes. Grande beijo, Célia. Obrigado pela sua participação. O que a gente precisa entender, Célia? Muitas vezes a cor, você entrega a cor perfeita no dia que você faz, tá? E depois esse cabelo vai mudando de cor. Duas coisas criam esse problema. Primeiro, que é o mais comum, é a questão relacionada a fundo de clareamento. Às vezes você tem o cabelo que ele não está com um fundo de clareamento equivalente à cor desejada. Então, vou utilizar o auxílio da nossa tabela aqui só para a gente pegar a referência. Imagine o seguinte: você quer fazer um cabelo platinado, certo? E aí, você vai fazer a limpeza de cor e o ideal para um cabelo platinado é que você tivesse um fundo de clareamento
9 ou 10. De preferência até 10 para um louro platinado. E aí, muitas vezes, que é muito comum de acontecer, é você ter um cabelo que ele só atinge o fundo de clareamento 8, tá? Então tá aqui, ó, fundo de clareamento 8, ou às vezes um fundo de clareamento 7, que é laranja ou amarelo alaranjado. E aí o que acontece? Às vezes, se você não atinge esse fundo de clareamento, você vai fazer a tonalização, vai fazer a matização, e aí ele acaba agindo como uma maquiagem, ele maquia o cabelo. Então, no momento que você termina de fazer, ele te entrega uma cor bonita. À medida que a cliente vai lavando, o que acontece? O pigmento vai esvaecendo, aquele pigmento que você colocou de maquiagem vai saindo, e à medida que ele vai saindo, o que aparece é o fundo de clareamento. Então, esse alaranjado que você está relatando que ele aparece, é por conta que o fundo de clareamento não foi equivalente à cor desejada. E isso é um ponto muito comum, tá? Então, o que aconteceu foi que você não conseguiu atingir o fundo de clareamento para direcionar para esse platinado. A outra, né, que é a segunda coisa comum que acontece, é que no ato do processo de mechas, você tenha falhado no processo de enxágue e de finalização dessas mechas. Por exemplo, eu sempre digo que quando você vai fazer mecha, você tem que tomar 2 cuidados. Primeiro cuidado é fazer um excelente enxágue para remover o pó descolorante e utilizar um shampoo, porque a ação do shampoo é a principal responsável pela remoção do resíduo de hipersulfato, que é o que tem no pó descolorante. Se você não fizer um shampoo quando você enxágua as mechas, você sempre acaba deixando resíduo de pó descolorante. Quando você tonaliza o cabelo, o pó descolorante começa a consumir o pigmento, né? O resíduo de pó descolorante que sobrou nesse fio que não foi removido, ele pode começar a consumir esse pigmento. E aí, depois de alguns dias, o pigmento começa a se esvaecer porque ele perde a força, porque o resíduo de pó descolorante danificou ele. Então, são 2 situações muito importantes. Até na última live que eu tive, a gente estava falando sobre isso. O lavar o cabelo com shampoo logo depois de fazer a descoloração, né? A hora que você termina de fazer. E a outra coisa importante é você atingir o fundo de clareamento necessário. E até nessa mesma aula o Márcio também colocou uma coisa que foi bem interessante, de você fazer uma neutralização antes de iniciar a tonalização. Isso também funciona bem, tá? E aí, só pra gente complementar, tem a Cida Neiva tá perguntando com que shampoo eu uso, né? Que shampoo eu uso para lavar o cabelo no pós-mecha? Você pode usar o shampoo convencional, né? A gente tem 2 shampoos legais dentro da linha que a gente gosta bastante, que é o shampoo da linha Especialidades, tá? Que é esse shampoo aqui que a gente fala que é o nosso shampoo de lavatório. E tem um outro shampoo que eu gosto bastante de utilizar. Até na semana passada, quando eu estava na minha live com o Rafa Sintra, ele falou que ele gosta bastante, que é o shampoo da linha Hydra 3, tá? É importante que a gente utilize um shampoo no pós-mechas para poder remover o resíduo de hipersulfato do cabelo. Tá bom? Vamos. Ah, que bom. Fico muito feliz, Mari. A Mari tá falando aqui, ó. Estou com o salão fechado e só essa aula para não me deixar triste. Fico muito, muito, muito feliz de você falar que a nossa aula está te ajudando. Para a gente é um imenso prazer poder estar trocando informação, poder estar qualificando melhor vocês. Entendam que é assim, o meu trabalho é viajar e dar cursos. Eu estou em casa sem poder viajar e dar curso. Então, estou dando aula e estou dando curso via live. Então, muito feliz, tá? E aqui, vou deixar um beijo de novo para a Flavinha, que a Flavinha tá falando aqui que eu sou show. Cara, Flavinha, né, me elogiando. Flavinha, nossa técnica master lá da região Nordeste, que tá aqui assistindo a nossa live e tá me elogiando. Olha, Flavinha me elogiando. Obrigado, Flavinha. Grande beijo para você, muita saudade. Estão me perguntando aqui, Ricardinho, só para a gente não perder o foco, sobre neutralização. O que eu uso para neutralizar, Vitor? Como é que eu faço a neutralização? Olha só, a gente tem uma ferramenta dentro dos nossos produtos da Olenka chamada Royal Finish, tá? O que é a Royal Finish? A máscara Royal Finish é uma máscara de finalização universal de química, né? Então, essa máscara é uma máscara que a gente usa muito para fazer neutralização no pós-química. Então, você pode estar utilizando a máscara de 500, é a máscara profissional, e a de 250 é a home care para você vender para sua cliente. Para o cabeleireiro, a máscara ideal é de 500 gramas, tá? Então, a gente usa essa máscara para neutralização. Ela tanto serve para você neutralizar a ação do pó descolorante, como ela serve para você utilizar depois de fazer coloração, como ela serve para você utilizar depois de fazer a Royal Look, que é a nossa escova progressiva, como ela serve para qualquer serviço, tá? Só para você ter uma ideia, essa máscara ela é multifuncional, ela tem diversas funções. A gente gosta de utilizar ela no serviço pré-química,
antes de você iniciar um procedimento químico, você pode aplicar ela como neutralizante no cabelo para poder estabilizar o pH do cabelo para iniciar o processo químico. Também é uma dica bastante importante, tá bom? Vamos lá para a próxima, Ricardinho? Tá. Perguntaram aqui, né, pediram para a gente falar um pouquinho sobre degradê de cores, tá? Cida Neyma, a Cida tá participando bastante com a gente. Obrigado, viu, Cida? Muito importante a sua participação, umas perguntas bem relevantes para a gente poder estar interagindo. Então, entenda o seguinte, o que é a ideia de degradê de cores, tá? Quando a gente fala de degradê de cores, a ideia é sempre criar um efeito mais escuro próximo da raiz, que vai clareando em direção ao comprimento e pontas. Esse efeito é um efeito degradê agradável, tá? Então, quando eu falei daquela brincadeira da mistura do 7.4 na raiz e 7.4 com 8.43 no comprimento e pontas, é exatamente para criar esse efeito de degradê, né? Sempre uma raiz um pouco mais escura e um comprimento e pontas mais claro. Quem faz muito esfumado também gosta de criar esse efeito, de criar o efeito mais escuro na raiz, mais próximo do natural, e a cor vai saindo, vai acontecendo e vai ficando mais claro no comprimento e pontas. Então a ideia do efeito degradê é esse. O que a gente tem que tomar muito cuidado? É muito comum o efeito degradê acontecer ao inverso, né? Às vezes a raiz fica mais clara e a ponta fica mais escura. Isso acontece muito em retoque de mechas, tá? Porque como a raiz do cabelo ela sempre tem uma temperatura um pouco mais alta, a tendência é sempre o cabelo clarear mais na raiz e menos na ponta. Então fiquem atentos para saber se o cabelo tem um clareamento igual, para você poder fazer um clareamento perfeito, tá? Então, eu sempre falo que o teste de mecha ele vai ser um excelente medidor para isso. E tem uma outra dica que eu gosto de dar também, que é a distribuição de produto, principalmente na descoloração. Quando você for aplicar produto, se você tiver um cabelo que apresenta uma boa resistência nas pontas, você coloca um depósito menor de produtos na raiz e um pouquinho mais de depósito na ponta, porque a ponta é sempre um pouquinho mais fria. E aí essa ponta sendo um pouquinho mais fria, ela tende a ser um pouquinho mais lenta no clareamento. Então, eu coloco uma concentração um pouquinho menor de produtos na raiz e uma concentração maior nas pontas, principalmente quando eu estou trabalhando em cabelos naturais. Quando eu estou trabalhando em cabelos já aclarados, aí eu gosto de sempre fazer assim, utilizar oxidantes diferentes de acordo com o que o teste de mecha passou para mim, tá bom? Acabou de passar uma mensagem aqui, o pessoal pedindo para mim passar o meu Insta. O Insta é @vitorpinho.oficial. Deixa eu escrever ele aqui de novo para vocês, só para vocês poderem anotar, tá bom? @vitorpinho.oficial. Então esse aí é o meu Instagram, tá? Segue lá no Instagram. O pessoal de Olenka, da Olenka Natal já foi mais rápido que eu, já colocou o Instagram. Beijão pra galera de Natal aí, muito bom estar com vocês. Pode mandar. Tem mais pergunta? Manda. Tá, como é que é o nome da pessoa? Lipe. O Lipe tá falando que toda vez que ele faz uma descoloração, o cabelo não pigmenta e o fundo revela amarelo depois. Lipe, é aquilo que eu falei anteriormente. Tem um pouquinho mais de atenção com o fundo de clareamento, tá? Pode ser que o teu fundo de clareamento não esteja equivalente à cor desejada. Eu sempre falo assim, ó, quando eu quero fazer uma cor, eu sempre crio a relação, tá, do fundo de clareamento com a cor desejada. Então, se você escolher uma cor em altura de tom 10, né, aqui a gente tem um 10.1, aqui a gente tem um 10.12, eu preciso me certificar que o fundo de clareamento atingido foi o fundo de clareamento equivalente a essa cor. Então, se eu olhar aqui na tabela, ó o que a tabela me diz, ó. Se eu tenho uma cor 10, louro claríssimo, o fundo de clareamento dela é o amarelo claro. Então, o que pode estar acontecendo é que o teu fundo de clareamento não está equivalente à cor desejada, tá? Esse é um fator. O segundo fator, Lipe, ele pode estar diretamente relacionado ao tempo que você está deixando o tonalizante no cabelo. Porque existe uma diferença entre tonalizar e neutralizar.
tonalização tem tempo de pausa. Se você está colocando tonalizante no cabelo e não está deixando tempo de pausa suficiente para o pigmento fixar, ele não vai ter durabilidade no fio e ele vai desbotar. Agora, se você observar esses dois fatores, você vai ver que você vai ter um resultado melhor. Só que aí tem uma outra questão. Como está sendo a manutenção da sua cliente em casa? O que ela está utilizando de cuidado? Né? Porque às vezes o problema não é o que você está fazendo, é o que ela está fazendo. Porque hoje a gente tem clientes que têm a mão secador, que tem a mão prancha. Só que assim, ela gasta uma grana em equipamento para poder utilizar em casa, mas não investe em linha de manutenção adequada. Então, linha de manutenção, shampoo e condicionador, protetor térmico, né? Então, dentro da nossa linha, a gente tem como manutenção, a gente tem a linha Self Care, né? Então, essa é a nossa linha Self Care para cabelo cacheado, para cabelo danificado, para cabelos louros ou descoloridos e para cabelos alisados. Isso aqui ela deveria ter em casa, uma vez que ela está fazendo mechas. A gente tem o nosso óleo de reparação da linha Happy End, que é o nosso 71, que ele é um protetor térmico entre as funções que ele faz, né? Ele tem 6 funções. E a gente tem uma outra ferramenta muito boa, que é o CC Cream, que é um protetor térmico, tá? Então são ferramentas que é importante a cliente ter em casa para ela poder utilizar. E uma outra ferramenta que eu uso na minha bancada e eu também recomendo para as minhas clientes é esse aqui, ó, Royal Blonde, tá? Então se a cliente faz muita escova, o ideal seria também que ela utilizasse um Royal Blonde. Se você explicar direitinho para a cliente, é uma cliente que faz bastante escova, seria interessante que ela tivesse esse produto em casa também para ajudar a regular a cor do cabelo. Ok? Eu não sei, vamos fazer uma enquete com o pessoal? Deixa eu só terminar aqui, eu já faço uma enquete com o pessoal. Ó, e tem uma outra ferramenta que a gente tem à mão, tá? São as máscaras matizantes. Linha profissional e linha cliente para ela utilizar em casa. Então são todas ferramentas que a gente pode utilizar. Galera, é o seguinte, tá bem interativo, tá bem interessante. O Ricardinho me autorizou a fechar essa live, que a gente está chegando no minuto final, e abrir uma nova live. Vocês estão comigo? Topam comigo? Responde aí rapidinho para eu saber. Rapidinho, vamos lá. Vocês estão comigo? Vamos fazer mais uma? Mais meia hora de bate-papo aí, pode ser? Ó o Alan perturbando, falando que você fica que nem o Silvio Santos no ponto, ó. Vamos fazer então? Então é o seguinte, vou encerrar essa live, tá? Porque ela vai cair já já. E eu volto daqui mais 30 segundos para a gente esclarecer mais algumas dúvidas. Aí eu vou só esclarecer dúvidas e tentar responder as perguntas de vocês, tá bom? Não vai embora, fica comigo, não vai embora, tá bom? Vitorpinho.oficial, meu Instagram, Olenka Cosméticos, encontre Olenka, não sai daí, eu vou sair e já vou voltar, é 2 minutinhos, tá bom? Vou sair e vou salvar a live para vocês. Até já!